boa noite, Jackson. Boa Consegui, noite. Dri, vim. Então, vi você entrando, eu falei, ué, a Georgia não foi pro jogo? Ai, desmarquei, consegui. Ai, Tá tinha as certo. meninas lá, daí falei, não vai precisar de mim. Tá Olha certo, aí. amigo. Que bom. Tinha jogo hoje, então, né? Tô sabendo. Tinha, mas daí tinha 2:30 lá e falei, não vai precisar de mim, não. Tá resolvido, Que né? bom. Que bom. Olha, eu fico feliz de saber que vocês, né, abriram mão do jogo hoje aí, ó, para estar estudando Apocalipse. Que bom que vocês estão aqui. Andréia chegando também. Boa noite. Vamos começar, então, né? Vamos aproveitar quem já tem gente, deixa eu permitir mais aqui, muita gente entrando agora. Todo mundo entra sempre, eu estou vendo aqui, 3, 4 minutos depois, né? Mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos lá, então. A Andréia está aí, tranquilinha, está se ajeitando ali, né? Ora para a gente, Georgia, vamos Bora. abrir. Vou orar. Querido amado Deus, obrigada por este dia. Obrigada porque o Senhor está conosco. Queremos pedir agora a tua presença, a presença do teu Santo Espírito agora nesse estudo, que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo, nos abrindo os corações para recebermos a tua mensagem. Esteja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, nós estamos estudando Apocalipse e nós... Opa, voltou aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Tá. Às vezes está dando um delay aqui a minha internet, às vezes der um eco, vocês dão um toque aí, se eu precisar tirar também o vídeo para melhorar, eu faço isso, tá? Nós estamos estudando aí, terminando as 7 igrejas, né? E se você perceber, conseguiu perceber até o momento, você notou que as 7 igrejas são 7 períodos da Igreja de Cristo antes dele voltar à Terra. E para complementar esse assunto, para entendermos o que é cada momento da Igreja de Cristo, eu quero compartilhar com vocês aqui uma tela no PowerPoint que eu já separei para vocês visualizarem legal essa pegada aí, tá bom? Deixa eu separar aqui, eu coloquei aqui, tá aqui. Vou pegar aqui desde a primeira igreja para facilitar. Então, aqui nesse gráfico, vocês conseguem visualizar o gráfico aí numa boa, né? Sim. Tá. Essas datas aqui são todas datas estimadas, tá? Então, do ano 31 ao ano 100 foi o primeiro período, onde nós tínhamos uma igreja pura. Vamos chamar de uma igreja desejável, a igreja do primeiro amor, né? Igreja de Éfeso. Então, ela é uma característica desse período. A segunda igreja foi uma igreja perseguida. A terceira igreja nós estudamos e enfatizamos muito ela. É uma igreja que começou a aceitar as heresias. Uma igreja que começou a aceitar o paganismo, adentrando em suas doutrinas, em seus usos e costumes, e foi aí pervertendo, o início da perversão das doutrinas bíblicas do cristianismo. Aí depois nós tivemos o quarto período da igreja de Tiatira, que é uma igreja, o que está escrito lá em cima? Uma igreja mundana. Uma igreja que começou a ter, além das heresias, uma participação muito secularizada, onde o poder civil, o poder romano, começou a liderar essa igreja mais do que o poder religioso. Então, essa amálgama, essa mistura entre a religião e a política, ela se consolidou nesse período, e ali tem algumas advertências dessa igreja, que começa a ser perseguida, né? E a igreja que era perseguida lá, na época de Esmirna, começa a ser agora uma igreja perseguidora. A igreja é sempre comparada como uma mulher, a noiva de Cristo, né? Nesse período, a igreja começa a se tornar uma espécie de Jezabel. Para quem estudou o Velho Testamento, sabe que Jezabel era a esposa de Acabe, um rei de Israel, que acabou falhando no seu casamento ao se casar com uma pagã, e ela influenciou muito a perseguição dos profetas de Deus. Aí depois nós temos a quinta igreja, que foi a igreja de Sardes, que aí tem uma característica, o período da igreja cristã, onde começa a acontecer o quê? O que está escrito lá em azul? Me ajudem.
Reforma protestante. Isso, é uma igreja que começou a ter um momento no período da história cristã onde começa a pedir por uma reforma e começam a haver ali manifestação de homens dentro da igreja católica, dentro da igreja cristã primitiva, daquele período, pedindo para reformar a igreja, né? Eu não sei qual que é o áudio aí, tem alguém está com o áudio aberto aí. Deixa eu fechar aqui. Pronto, acho que eu já tirei. O restante está tudo ok. Vamos seguir aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto. Então, a quinta igreja, né? Nós vimos essa quinta igreja onde ela está ali em Apocalipse, do capítulo 2, a partir ali do verso, perdão, no capítulo 3, a partir do verso 1, né? Que é a igreja de Sardes, né? Que é uma igreja que precisava de reforma, ela estava morta. Olha lá, capítulo 3, verso 1. Quem pode ler para a gente, capítulo 3, verso 1? Eu posso ler. Pode ler, querida. Ô, Jackson, posso falar alguma coisa antes? Por favor, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Agora que eu vi sua mãozinha levantada aí, Adriana. Peraí, já segura Acabei aí. de apertar aqui. Pode falar, Adriana. Nós vamos estudar qual igreja hoje? Nós terminamos a igreja de Pérgamo e agora nós vamos dar uma pincelada. Eu estou pincelando em blocos para estudar a igreja de Tiatira e depois a de Sardes. Ah, tá. É porque, como eu faltei, eu assisti todas online. Eu achei que você estava em Sardes. E aí eu achei que eu tivesse perdido a Tiatira em algum lugar. Aí o que só tá querendo me situar antes Não, de fica começar. tranquila. Nós vamos voltar. Tá. É que eu estou passando todas elas para vocês verem o que nós vamos estudar e depois a gente vai para cada bloco, tá? Ah, então tá bom. Tá. Desculpa aí, gente. Não, tá certinho, tá, Adriana? Vamos lá. Voltando à apresentação aqui, a Georgia vai ler a capítulo 3, verso 1, só para a gente entender aqui rapidinho. Pode ler. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Isso, tá vendo? Então, nesse período da igreja que eu compartilhei com vocês aqui, está dizendo que ela estava morta. Mas o que aconteceu para ela ficar morta, né? E agora ela precisa de reforma. Acontecer todas essas coisas da igreja de Tiatira que nós vamos estudar hoje. Ó. Ela começou a se mundanizar. Ela começou a ter uma característica de supremacia religiosa de Roma. A igreja começou a se romanizar e nós vamos estudar isso verso por verso para tentar entender o que aconteceu nessa igreja, tá bom? Então vamos lá. Eu vou seguindo agora a carta da igreja de Tiatira. Vamos a partir do verso 18 do capítulo 2. Pode ler para a gente, Adriana. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Vamos lá, verso 1. Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Onde você leu isso na Bíblia? No próprio Apocalipse, né? No começo, olha lá, né? vamos dar uma olhada lá no capítulo 1. Olha lá, de quem está se tratando aqui? Capítulo 1, no verso 14. Como é que está escrito aí, Adriana? No 1,14? Um 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Você percebe que Apocalipse ele vai se repetindo, vai repetindo, é uma repetição. Isso significa, na estrutura literária de quem estuda, é um método, é uma técnica judaica de escrever, chama-se quiasmo. Alguns falam quiasma, tá? É a mesma coisa. O que é um quiasma? Um quiasmo é uma forma de paralelização de uma verdade para ir afunilando a uma essência, ao centro de uma verdade que quer ser falada em todo o livro. E isso é muito importante a gente entender para estudar as igrejas, porque isso facilita a nossa compreensão.
não só da igreja de Tiatira, por isso que eu li o verso 1 do capítulo 3 da igreja de Sardes, para você ver que é uma repetição. Parece que, mas está falando da mesma igreja, mas esse assunto eu tinha falado lá e está voltando. Por quê? Porque ele quer levar a gente a um ponto central do ensino de Apocalipse. Tá? Então, aqui ele está falando de Jesus. Jesus está dando a instrução. Esse que tem os olhos chama de fogo é o mesmo que está no capítulo 1, que é o próprio Jesus Cristo. Né? Que ali Jesus na forma divina, não Jesus mais na forma, ele no corpo humano, mas com o corpo glorificado nos céus, o que trouxe essa visão da divindade de Cristo para João. Vamos continuar lendo, então, o verso 19, para agora ele vai falar que conhece as obras. Pode ler, continuar lendo, Adriana, você mesmo. Verso 19 do capítulo 2. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha lá. Mas Ele está falando que as primeiras foram melhores, né? Mais do que as primeiras, né? Está falando, ó, eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas como é que aconteceram essas obras, ó? Agora ele vai dar uma advertência pesada. Pode ler para a gente aí, Jorge, verso 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Pois bem. Então, aqui nós vemos que... Lembra que eu falei para vocês, que mostrei naquele bloco inicial, que aqui a igreja começou a se mundanizar? Tá? Vamos ver quem era Jezabel na Bíblia para tentar entender isso aqui com mais clareza? Agora, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ver um pouquinho da história dessa mulher, Jezabel, para entender por que João está usando essa figura de linguagem que Jesus revelou para ele, né? Jesus revela usando essa figura de linguagem para João escrever. No Velho Testamento, você tem 1 Reis, tá? Ali depois de Samuel, né? 1º e 2º Samuel, aí você tem 1º e 2º Reis. Na 1º Reis, livro, capítulo 18, você tem algumas características interessantes aqui dessa mulher, nesse contexto. Você vai ver aqui no capítulo 18 que a pegada é Elias, o profeta de Deus, em combate, ou no embate com os profetas de Baal. No capítulo 18, leia o verso 4, quem encontrou. Pode ser a Georgia mesmo. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Gente, olha. 4, né? O rei Acabe se casou com uma mulher que ela tinha um poder, ela era uma sacerdotisa pagã de um panteão de divindades. E ela estava estabelecendo dentro do povo de Israel uma nova religião, e além, ela estava perseguindo e mandando matar os profetas, a ponto de um profeta menor ali, um profeta que deveria fazer parte vamos dizer assim, dessa academia, dessa escola de profetas, recolher esses profetas e escondê-los, tá, numa caverna e escondidamente sustentá-los a pão e água, porque a mulher estava dando um jeito de exterminar, como a Georgia falou. Agora veja o verso 19. Você pode ler. Agora. Posso ler? Agora. Pessoal, perdão. Só para entender o contexto, aqui houve um embate e aparece Elias falando que tinha que haver uma disputa. Quem é Deus em Israel? É Baal? Então vocês vão servir Baal. Ou é o Deus de Israel? E aqui então aparece Elias, né?
Então, pode ler o 19. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados por Jezabel. Olha isso, essa mulher, além dela matar, ela sustentava falsos profetas dentro do sistema, e agora o Elias tem a coragem de aparecer sozinho em cena, porque os outros estavam escondidos na caverna. Ele aparece e fala, escuta, vamos fazer uma prova então, se essa mulher está certa, mas que venham os 450 e também os 400 que comem na mesa junto com ela, ou seja, 850 profetas. E aí é feito um desafio, né? E agora você pode ler 1 Reis, capítulo 19, no verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Não sei se vocês conhecem a história, mas os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do post-ídolo estavam lá no Monte Carmelo, houve todo um enredo para ver quem é que tinha poder, tá? E foi feito um altar de sacrifício, e eles tentaram, se retalharam, fizeram de tudo para que aquele altar fosse consumido pelo fogo, e não foi. E aí depois chegou Elias, recolheu o altar, as pedras, fez uma oração, caiu fogo do céu e consumiu, provando que o Deus de Elias, o Deus de Israel, o Deus criador, esse é o Deus verdadeiro. E aí o pacto era o seguinte, quem perdesse deveria ser eliminado. E ali Elias, então, matou os 450 profetas, Jezabel ficou furiosa, e agora ela fala isso que a Georgia leu. Olha, eu dou minha palavra, que amanhã vocês vão ver, assim me façam os deuses, quer dizer, que eu seja vingada, se eu não tirar a vida de Elias, etc. Enfim, eu teria mais textos aqui para mostrar, mas o nosso foco nessa noite não é estudar a história de Israel e Jezabel, mas entender que lá no Apocalipse, no capítulo 2, quando está tratando na carta à igreja de Tiatira a Jezabel, olha só, capítulo 20, capítulo 2, verso 20. Como é que você leu, Adriana? Mas tenho contra ti, ou foi a Georgia que leu, né? Pode ler. Posso ler. Pode ler de Tenho, novo. porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, nos rituais dessa escola de profetas de Jezabel em Israel, eles, além de comerem coisas oferecidas aos ídolos, aos deuses pagãos, eles também praticavam orgias e coisas bem nojentas. Por isso que se refere à prostituição aqui. Tanto é que o verso 21, pode ler o verso 21 também. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer que se arrepender da sua imoralidade. Olha só. Aí verso 22, portanto... Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Pois bem, até aqui o 24 em diante a gente avança depois. Aqui Jesus está falando que num dado momento da história do cristianismo, a igreja estaria pervertida nas mãos de uma prática como foi nos dias de Israel, nos dias de Jezabel. Tá? Aonde isso aconteceu? Jackson, isso é fato? Aconteceu na igreja cristã? Sim. A carta à igreja de Tiatira, deixa eu só compartilhar com vocês de novo a tela aqui, para mostrar para vocês o que a gente está tratando aqui. Agradecer a Dailma por esse PDF. Obrigado, viu?
Já estava prontinho aqui, estava facilitando a minha vida. Olha só, nós temos aqui a quarta igreja de Tiatira, onde a Roma se tornou vamos dizer assim, uma tutora da igreja. A igreja foi agora estruturada conforme os ditames de Roma. Então, o poder civil ele foi substituído e unido, né, ao poder religioso. Então, era uma coisa só. E a igreja agora perseguia aqueles que queriam ser corretos, que nem na época de Elias, tá? Os mensageiros da verdade, os líderes religiosos que queriam fazer o que era correto eram perseguidos, assim como Jezabel perseguiu. E ali houve o que a gente lembra quando aconteceu a Inquisição, né? Houveram perseguição aos fiéis, à Bíblia. Isso tudo vai acontecer aonde, queridos? O que está escrito aqui embaixo? Ó? Idade Média. Idade Média. Na Idade Média. Os historiadores dizem que esse foi um período de Idade das Trevas também, né? E aqui esse período é conhecido na igreja, pela igreja, né? Por um período de quanto tempo aqui? 1260 anos, tá? Então, isso aqui é fidedigno, tá? Essa data, você encontra, de fato, esse período profético de 1260 anos na Bíblia. E é aqui que eu queria que vocês começassem a estudar matemática dentro do Apocalipse. Vamos comigo? Anota aí, dá um print aí, quem tiver com a caneta. Olha que coisa bacana. 538 está aqui, não tá? E aqui está 1517. Se você contar de 538 a 1517, você vai ter um período que é a quarta igreja de Tiatira, tá? Olha só, deixa eu fechar aqui e mostrar para vocês algumas coisas aqui na tela. Eu separei um livro aqui, deixa eu ver se eu pego, acho que eu mostrei da outra vez rapidamente. Eu falei que houve, na história da igreja, uma papisa chamada Joana, né? Inclusive tem esse livro aqui da editora Geração, e é um livro secular, né? Que tem aí nas livrarias, você pode encontrar. E aqui conta a história de como a igreja chegou ao ponto de modo clandestino manter, é uma palavra um pouco pesada, mas eu vou ter que usar aqui com vocês, prostíbulos dentro do sistema religioso. Essa papisa Joana era uma mulher que, na verdade, ela foi utilizada ali muito tempo dentro dos conventos, ela ficou grávida e ela era utilizada como personagem de Roma para ser o Papa, porque não tinha Papa nessa época. Era tão confusa a igreja, que a igreja, nesse espaço de tempo, ela não está registrada na história do cristianismo como uma papa, porque não pode ter uma papisa, né? Então, se você vai pegar, por exemplo, a biografia dos papas, que é esse outro livro aqui, e vai estudar todos eles, como eu mostrei rapidamente aqui, você vai ver que não se encontra a papisa Joana. Por quê? Porque eles não querem mostrar dentro da história do cristianismo que houve um momento onde a coisa se perverteu de tal maneira. E Rui Barbosa vai falar um pouco disso no livro O Papa e o Concílio, mostrando a incoerência e as práticas tão prostituídas da igreja, né? Era uma época onde rolava solto, pedofilia, prostituição, essas coisas, igual na época de Jezabel, tá? Eu não quero me demorar aqui nesse tema, mas eu queria que vocês continuassem lendo o texto. Vamos lá. A partir do verso 24, pode continuar lendo aí, Geórgia. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Não somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Muito bem. Então, olha só. Você percebe que a carta à igreja de Tiatira é uma carta específica à igreja que existia na época de João, e também é uma informação, uma ordem para todos os cristãos de todas as épocas. Porque aqui diz, ó, eu peço que vocês conservem
né? Entende? Até que eu venha. Quer dizer, Jesus já voltou? Não. Se Jesus não voltou, esses conselhos também servem para nós. Serviram para aquela época de João, serviram para esse período que foi crítico na história da igreja, a Idade Média, e também serve para nós. Então, essas cartas, elas são como uma espécie de... Você já fez aquele joguinho de os 7 erros, ou os 8 erros? Você olha uma imagem e tenta... As duas imagens são iguais, só que não são iguais. Você tem que ficar olhando até achar, esse desenho aqui está para lá, o outro desenho está para cá, e tal. As 7 igrejas, elas são mais ou menos assim. São visões de João com os erros que haveriam de acontecer, e nós, cristãos, estaríamos tendo que jogar, vamos dizer assim, né, no sentido religioso, e perceber onde estão esses erros. E aqui, ó, ele fala no verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro. Ou seja, fazer vaso novo. Toda vez que você vê essa figura de vasos sendo quebrados, é que o quê? Precisa ser refeito, renovado. O Senhor não quer mais, né, esses vasos no seu templo, né? Então, assim, quando a gente fala do templo, o templo haviam vasos. Nos vasos se armazenavam o azeite. O azeite era a figura do Espírito Santo. Então, o Paulo vai ensinar no Novo Testamento que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito. Se os cristãos de todas as épocas, você que está aqui, eu que estou aqui, e os que estiveram no passado, seguindo a Cristo, somos vasos. E nós temos que ter vasos de honra. Então, muitos cristãos nessa época foram queimados vivos na frente de diversos cristãos que não eram vasos de honra. E eu quero compartilhar com vocês aqui isso que eu estou falando aqui. Deu para ver o vídeo aí rapidinho, né? Então, a gente vê que John Huss, ele falece aí queimado, né, numa fogueira, em 1415. Não só ele, como muitos outros mártires morreram, assim como no período de Jezabel, profetas foram mortos e perseguidos. Nesse período também da igreja, da história cristã, aconteceu a mesma coisa. E aí, quando você faz um paralelo dessas igrejas, você percebe que nós vamos avançando para o momento mais oportuno da história do cristianismo. A maior oportunidade de todas é a volta de Jesus, para libertar e dar a vida eterna e colaborar, né, com a esperança de todos os cristãos de todas as épocas que foram perseguidos. Desculpa, a Andréa levantou a mão, Andréa, perdão. Não, era pedir para a Patrícia autorizar a Patrícia, mas ela já entrou, já. Era isso. Opa, desculpa, estava mostrando o vídeo aqui e eu não estava visualizando. Tá? Agora está tudo certo. Então, olha só, deixa eu abrir aqui mais uma coisa interessante para a gente compartilhar, antes de fechar a igreja de Tiatira com seus detalhes que nós mostramos até agora. Lembra que eu mandei para vocês aí Quem recebeu isso daqui? PDF com símbolos proféticos. Chegou até vocês? Eu pedi para... Passei para a Andréia, depois se vocês quiserem, Chegou, tá? sim, Jackson. Eu mandei no grupo. Legal, que bacana. Isso aqui é bem útil para você, quando está estudando as profecias, você poder, né, descobrir o que cada palavra dentro ali do Apocalipse, ou até mesmo de alguns outros textos da Bíblia, o que eles querem significar, ou simbolizam, né, dentro da própria Bíblia, sem muita firula, tá? Então você vê o texto aqui, o que ele significa e onde estão os versos que corroboram essa simbologia, tá? O que eu quero mostrar para vocês é uma outra cena que eu acho que vale a pena compartilhar, que é essa questão aqui da repetição
em relação a blocos de Apocalipse. Ó, eu abri esses dias, eu achei legal isso daqui compartilhar. Você vai ver, aqui você está percebendo que está o bloco B, correto? Bloco B. Aqui é onde eu estou passando o mouse. Esse bloco B, ele é uma repetição, ou seja, ele se encontra também em outros capítulos. Você tem desse bloco B aqui, o capítulo 2, o verso 1, o 6 e o 17, eles dizem o quê? Pode ler para mim aqui esse primeiro parágrafo aqui, Adriana? O capítulo 2, o verso 7, ó, ao vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que interessante. No capítulo 2, no verso 1, diz isso. E no 6, no verso 17, também diz isso. E você vai para o capítulo 19, no verso 1, e no 22, verso 5, que é o final do livro do Apocalipse. Pode ler aqui o que está escrito, Adriana, no meio. Aonde? Aqui, ó, desse lado aqui, ó. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha que interessante. Aqui fala que tem a árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, e aqui também fala no meio da praça, né, em uma outra margem da árvore da vida. Quer ver outra coisa interessante, ó? Aqui, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Só que isso aqui está escrito em Apocalipse 20, verso 14. E aqui está escrito em Apocalipse 2, verso 11. Embaixo fala, no 2,16, ó, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. No 19, verso 15, fala, saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Darei um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Capítulo 2, verso 17. Tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. 19, verso 12. E essa repetição, esse paralelismo, vai até o final do livro de Apocalipse, mostrando que, dentro do que a gente está estudando, existe uma repetição. Por que existe uma repetição? Olha que coisa curiosa. Quando você estudava no ensino médio, né, que hoje é o ensino médio, né, na minha época era colegial. Eu não sei como que era na sua época, né? Eu sou mais velho, vai. Vocês são todas jovenzinhas. Gente, é o seguinte, o professor repetia uma informação na aula e parece que ele falava de novo na terça-feira e na quarta-feira ele falava, e ele sempre falava assim, olha, no final vai cair na prova isso que eu estou falando, hein? Presta atenção. Parece que ele queria dar uma dica para a gente, né? Porque ele ficava repetindo, por exemplo, tá? Olha, delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Aí ele falava na quarta-feira, olha, não esquece que delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Né? Ou Z é igual a P igual a E. Ó, Z é igual a P igual a E, na aula de química, né? E aí isso tudo você fala, caramba, o cara repete toda hora. Quando você vê essa repetição em Apocalipse, pelo mestre, o grande professor que é Cristo, tá na cara, ele está querendo levar a gente ao quê? A uma prova final. Há um momento que você não pode se esquecer, que é o momento mais importante, que é onde nós seremos provados com o que nós conhecemos ao longo da história. E aí eu fiz um outro paralelo aqui que eu quero mostrar para vocês entenderem qual que é o suprassumo do Apocalipse. O suprassumo do Apocalipse é a volta de Jesus Cristo. E nós, para o bem ou para o mal, estamos no último período da história da igreja. Nós estamos estudando a igreja de Tiatira, que é a quinta igreja. Depois vem a sexta igreja, né? Perdão, a quarta igreja. Depois vem a quinta igreja, que é Sardes, a sexta, que é Filadélfia, e a sétima, que é Laodiceia. Aí você fala, pô, mas 7 igrejas? É. E que se repete em outro bloco de 7, que são os 7 selos. E que se repete com o mesmo tema, só que agora como 7 trombetas. Mas olha só como o que eu estou falando, veja se faz sentido, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem nesse paralelismo que eu achei interessante para poder mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Quando você lê as coisas que são, dá para ver a telinha aí? Dá, né?
Olha só, quando você lê as coisas que são, isto é, as que pertencem ao tempo do autor, o João. Então ele está falando, né, as coisas que pertencem a ele. As que hão de acontecer depois destas, ou seja, no futuro dele, que envolve a nós e todos os que vieram depois dele. Se você pega, por exemplo, opa, deixa eu pegar aqui, tá certinho, essa daqui. A igreja de Éfeso. O que está escrito aí? Quem pode ler para a gente? Arrepende-te, senão venho a ti. Olha lá, Jesus vem a ti. Jesus vem, né, a esta igreja. Arrepende. Aí ele vai e fala a igreja, a segunda igreja. Opa, Esmirna, perdão. Quem lê essa daí, por favor? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida, quando ele vier. A igreja de Pérgamo. Pode ler. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Venham a ti sem demora. Tiatira. Conservai o que tendes até que eu venha. Olha aí, essa é a que nós estamos estudando agora, né? O último verso lá, aliás, o verso 25 do capítulo 2. A igreja de Sardes, quem pode ler? Ó, se não vigiares, virei como um ladrão. E não conhecerás de modo nenhum a hora em que virei contra ti. Ou seja, fica alerta, que ninguém sabe o dia nem a hora. Filadélfia, venho sem demora. E Laodiceia? Como que está Laodiceia, gente? Eis que estou à porta e Eis que bato. estou à porta e bato. Então, nós estamos exatamente nesse momento, onde ele está assim, ó. Está chegando e vai abrir a porta. E aí, aonde é que tem porta abrindo? Olha que coisa curiosa. A gente já vai fechar a Tiatira. Você vai lá para o Apocalipse, capítulo... Vem comigo, capítulo 1. Se você olhar, você vai ver que fala aqui da... Peraí, deixa eu abrir aqui certinho, para não haver confusão. Peraí. No capítulo 3, ele fala, no capítulo 3, no verso 20, fala, eis que estou à porta e bato. Né? Ele está batendo a porta. E depois você vê que houve uma porta que foi aberta. Está no capítulo... no capítulo 11. Né? No capítulo 11, houve uma porta aberta. No capítulo 7, trata de outra referência a uma porta que abre. No capítulo 3, no verso 7, fala da chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Fala da porta também. Então, é como se as mensagens elas fossem sempre voltadas para a volta de Cristo, a volta de Jesus. Você tem que estar atento para estar preparado. Por quê, gente? Por quê? Olha só. Se Jesus não voltar daqui a 5 anos, e eu, Jackson, morrer antes, Jesus já voltou para mim ou não? O que vocês acham? Já voltou, né, Adriana? Já era. Então, essa é a pergunta que meu filho fez com outras palavras. Onde a gente morre, a gente vai lá com Jesus ou não? Eu não sabia nem responder. Olha aí, Adriana, olha aí. Botou a Adriana na mira da verdade, né, Adriana? E aí os filhos da gente surpreendem, né? E aí nós podemos entender isso à luz de Apocalipse. Porque Apocalipse fala o seguinte, fala que Jesus vem para dar a cada um segundo a sua obra. Que quer dizer o quê? Quando é que nós vamos receber, então, uma coroa da vida, uma recompensa? Ah, eu morro e já vou para o céu? A Bíblia fala isso? A Bíblia não fala isso. Quer ver? Vamos dar uma olhada nisso que a gente está falando. Vamos deixar Jesus falar para a gente, ok? Abra lá em Mateus capítulo 24. O mesmo Jesus que revelou o Apocalipse, ele revelou essas informações úteis. Né?
para nossa fé, para nossa segurança espiritual, né? Para ninguém viver perdido aí, achando que é uma coisa, que é outra. Não, a Bíblia tem que falar o que vai ser. Olha só. Capítulo 24, no verso 29, fala assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Continua aí para mim, alguém. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha aí que bonito, né? Vindo nas nuvens com poder e grande glória. E aqui tem uma coisa interessante. Se Jesus vai vir nas nuvens com poder e grande glória, Jesus escreve isso antes de morrer. Ele morre no ano 31. Paulo vai escrever depois do ano 34, 35, ano 50. Ano 54, Paulo morre. O que Paulo escreveu? Qual que era a fé do apóstolo Paulo? Vamos ver o que ele escreveu em sua carta aos Tessalonicenses. Vamos agora lá, dar um pulinho em Tessalonicenses. Jesus está falando que ele vai voltar, e quando ele voltar, vai ser um momento que todo mundo vai ver, né? Não é um momento oculto, escondidinho, secreto, não. Todo mundo vai ver. E aí Paulo vai dar um detalhe interessante sobre esse lance de subir ou não subir, estar lá ou não estar lá, Adriano. E aí você pode mostrar esse texto para o seu filho, tá? Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tá? A partir do verso 13, vamos aproveitar que a Adriana está aí com a Bíblia dela atenta. O que está no título da sua Bíblia, a partir do verso 13? Tem um título aí, não tem? Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Olha aí, isso é maravilhoso. Como é que vai ser esse negócio de ressurreição e como é que vai ser a vinda de Jesus? Jesus falou como é que vai ser. E agora a gente vai ver o que Paulo acreditava na época dele. Pode ler, Adriana, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus... Perdão, olha só, quem não tem esperança fica perturbado na hora da morte. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês, como é que John Hus estava morrendo ali para ser queimado? Estava perturbado, desesperado? Ele tinha certeza do que haveria de acontecer com ele depois que ele morresse. E eu e você temos certeza? Porque a única coisa que nós podemos nos dar segurança e certeza é a fé. E a fé de John Hus para morrer queimado na frente de todos eles, porque ele estava muito seguro da sua crença. E aqui é o que Paulo está falando. Eu não quero, irmãos, que vocês fiquem desesperados, não fiquem entristecidos, como os que não têm esperança. Nós aqui nessa noite temos esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. E é o que Paulo fala a partir do verso 14. Pode continuar, Adriana. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Beleza, para aqui um pouquinho. Olha só, o Paulo está falando, a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo vai acontecer com a gente. Um dia, num dado momento, eu e você, Paulo está falando, podemos morrer, mas nós vamos, como Jesus, ressuscitar. Então, Paulo não defende essa ideia de morrer e alguma coisa sair da gente e ir lá para o céu. E aí nós vamos ver. Ô, Paty, a Paty quer falar, Paty? Levantou a mão aí. Pode falar. Não, eu quero falar que meu pai faleceu há 3 anos, né? E há um tempinho atrás eu sonhei com ele. Eu sonhei que eu perguntava para ele, pai, e aí, onde você está? Você está no céu? Você está no inferno? Aí ele falou, não estou nenhum dos dois, eu tô esperando Jesus. Glória, aí olha eu que entendi, sonho lindo. Você está... Eu olha tô só. esperando Jesus. E é uma coisa interessante, às vezes Deus nos dá
privilégios que não dá a outros, de ter um sonho desse, que coaduna com a Bíblia. Se ele falasse uma coisa diferente, eu ia falar, Patrícia, a Bíblia fala diferente. Eu ia ser sincero, tá? Patrícia. No sonho dela tá certo. Olha só. Olha a Bíblia fala. Cristo Jesus morreu, ressurgiu, assim entendemos que é o que dorme em Jesus, Deus tornará a trazer com ele. Então, como é que vai acontecer isso? Verso 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Ele está falando assim, eu estou dizendo isso porque Deus me inspirou a falar isso para vocês. Que nós, aí Paulo está falando dos que são vivos, né? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, digamos que Jesus venha agora, nessa madrugada. Que bênção seria, né? Nenhum de nós aqui conhecer a morte e poder se encontrar com o Senhor nessa madrugada. Que bênção seria. E Paulo acreditava nisso, que Jesus podia chegar a qualquer momento. Ele fala assim, nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não iremos na frente. Deus é tão perfeito que tudo existe uma ordem. Ninguém vem na frente, ninguém já está lá, não é assim. Olha só. Não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, vai ter um barulho, um estrondo. Não sei como é que vai ser, estou sendo dramaturgo aqui, só para a gente entender como vai ser, o mundo todo vai ouvir. E aí, olha que lindo. E os que morreram em Cristo, o pai da Patrícia, o avô da Adriana, o tio da Beltrana, todos que morreram em Cristo, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro. E olha que coisa incrível. O verbo lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo criou lá é bará. O verbo bará no hebraico é criar do nada. É como se no coração de Deus ele tem a memória de todos aqueles que o amaram verdadeiramente. E agora ele devolve e materializa o ser exatamente como ele tinha a mesma consciência, as ideias, só que num corpo glorificado. E a Bíblia fala, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, que conversa é essa de que morre e já vai para o céu, vai para a glória? Ou foi ruim, vai para o inferno? Isso não existe. É que nem na época de Lázaro, lembra? Lázaro ressuscitou, Jesus falou, e aí Lázaro, Senhor, o que está acontecendo? Lázaro dorme, eu vou acordá-lo. Quando ele acordou o Lázaro, que já fazia 4 dias que fedia, estava entrando em putrefação a carne de Lázaro. Lázaro, ele ressuscitou, ele falou que ele estava lá no céu, que ele viu os anjos, depois ele... Senhor, se ele tivesse ido, ele ia falar, mas você me trouxe de volta para esse mundo? Ele ia ficar muito bravo, né? Se ele estivesse no céu e Jesus trouxesse ele de volta. Exato. Ou seja, o sono é um estado de inconsciência, tá? E a carne, a matéria se degrada, tá? O fôlego de vida volta para Deus. Esse fôlego não é uma consciência, é a fonte da vida. É que nem essa energia elétrica. Eu estou aqui, tem uma luz aqui me iluminando. Eu desligo ela vai embora, né? Se eu ligo a luz, ela volta. Para onde foi a luz? A luz foi para a fonte de energia elétrica. Deus é a fonte da vida. E aqui continua o texto. Depois nós, os que ficarmos vivos, olha que coisa linda, seremos arrebatados juntamente com quem? Com os que ressuscitaram, com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, Adriana, você pode explicar para o teu filho com segurança, para ele não ficar preocupado, tá? Ninguém sofre. Jackson, não sei sabe que talvez eu tenha sido tomada pelo Espírito no momento e falei que eu acredito, que eu venho de uma família da minha mãe católica, né? Perfeito. Então ele escuta muito que eles vão morar no céu, vai encontrar com Jesus, pergunta como é que é o paraíso, o que tem lá, só tem coisa boa, minha mãe fica falando. Mas no dia eu falei para ele que a gente dormia, esperava Jesus voltar. E ele falou assim, então quer dizer que a gente vai ficar vendo, a pessoa fica olhando para uma tela preta, é isso. Eu achei muito engraçado. Criança criativa, né? Ela já... tela ele preta, vai ficar olhando para uma tela preta até Jesus voltar.
Ah, eu achei É, muito demais. só que sem consciência de que está vendo uma tela preta, né? Assim, É. desligou tudo. Mas o maior exemplo é um sono, né? Quando você dorme, se você não sonhar, você não lembra o que aconteceu 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Passou um tempo que você, entre aspas, não existiu, né? Então, a morte comparada a um sono é muito didático. Mas aqui, só para a gente fechar, vamos lá para Apocalipse de novo? Olha só que interessante. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Patrícia, tá com a Bíblia aberta aí? Lê o capítulo 1, verso 7. 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Amém. Olha só, vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, né? A Dailma quer falar com a gente? A Dailma, pode falar, por favor. Só um detalhezinho, né? Que você estava dizendo sobre uma pessoa que acabou de morrer, que Jesus já voltou para ele, né? Aí as pessoas têm a impressão de que se Jesus já voltou para ele, como se ele tivesse ido para o céu. Jesus já voltou, na verdade, vai voltar no minuto em que ele abrir os olhos. Ele não vai esperar mais nada para ver a volta de Jesus. Para ele, ele morreu, vai passar como se passasse um segundo, ele vai abrir os olhos e Jesus já voltou no dia da volta de Jesus, e não antes disso, né? Ele vai ver Jesus voltar junto com todo mundo, mas para ele é como se fosse agora, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Adailma. Maravilhosa a ilustração. E é isso que faz a beleza do evangelho. Ninguém vai na frente de ninguém. Quando Jesus voltar, o Paulo, ele ressuscita, o John Hus ressuscita, o Lutero, Calvino, todas as pessoas que defenderam a verdade e deram a sua vida, né? Os mártires, os nossos avós, nossos pais que morreram em Cristo, eles ressuscitam todos juntos, e é o que Paulo está dizendo, e todos nós nos encontramos com eles nos ares para nos encontrarmos com o Senhor. É maravilhoso. E olha, um detalhe importante, tá? Essa é uma das doutrinas da Bíblia, que foi, infelizmente, mexida. E hoje o ser humano tem medo das coisas. Por quê? Porque inventaram doutrinas de um purgatório, onde tem ali um garfo, um fogo, ou tem pessoas que vão para lá e vão para cá, outros fizeram uma confusão com a verdade bíblica, e isso tudo foi se materializando ao longo da história cristã. A carta à igreja de Tiatira, para terminarmos, no verso 26, leia o 26, o 27, o 28 e o 29, Adriana, por favor, para terminarmos aqui. Posso ser interrompida aqui, mas vamos lá. 26, qual que é? 20? O 25 em 25. diante. É. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém. Você vê que bonito? Deus, ele vai chamar você e eu, e todos os cristãos de todas as épocas, para reger com vara de ferro. O que quer dizer isso? Nós participaremos do julgamento dos anjos. Nossa, o que é isso, Jackson? Sério, né? Nós vamos participar do juízo universal, porque o trono de Deus vai ser na terra. Nós vamos ver isso lá na frente, em Apocalipse capítulo 21, tá? Mas é só um spoilerzinho para você ver o quanto você que está aqui estudando Apocalipse é importante para Deus. Quanto você, sua família, o quanto você hoje que não foi jogar hoje, né, Georgia? Mas dedicou esse tempinho, não que quem foi jogar não seja especial, mas você se deu um pouquinho mais de tempo para estar aqui, que nós possamos dedicar tempo de qualidade para a vida espiritual, porque Deus tem um propósito muito, mas muito, muito grande com cada um de nós, no seu plano universal, no seu plano gigantesco. E nós vivemos hoje, querendo ou não, você vai entender a realidade, nós vivemos dentro de um grande conflito, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e um dos lados querem cooptar você para o lado deles.
E Apocalipse vai desdobrando uma verdade sobre outra verdade, mostrando para a gente que nos últimos dias, né, a última igreja, seria a igreja mais confusa, mais perseguida e mais distante. Mesmo tendo Bíblias em diferentes versões, acessos digitais e tecnologias, nós estaríamos distantes de Deus por conta de todos esses assédios que Satanás e as trevas querem. Satanás não quer que você estude Apocalipse, essa é a verdade, né? Satanás não quer que você saiba, aprenda a desmascarar as suas estratégias. E Apocalipse faz isso, tá? Já é 9h31, eu queria fechar aqui, permitindo mais uma ou duas perguntas, e falar para vocês, eu queria muito que vocês assistissem um documentário curto de 28 minutos, não agora, eu vou mandar o link para a Andréia, do Dr. Rodrigo Silva, falando com muita, mas com muita propriedade sobre as 7 igrejas e fazendo um fechamento muito bacana no final. Acho que vale a pena, vou mandar o link. Aí durante essa semana assista e terça-feira que vem nós vamos entrar na igreja de Sardes e tentar começar ali, já dar um spoiler de Filadélfia, que é a igreja, o período da história cristã em que nós estamos, ok? Alguma perguntinha aí para a gente fechar a noite? Só uma pergunta. O paraíso é na terra ou no céu? O paraíso foi feito na terra, que era o jardim do Éden, né, Leda? E um dia, quando foi o jardim do Éden aqui, Deus, quando houve a queda, ele retirou o jardim do Éden. E esse jardim do Éden, ele está no céu. A prova disso está em Apocalipse. Porque João vê a árvore da vida no lago de cristal. E essa geolocalização não é a Terra. Então, dá a entender, e fica claro, quando a Nova Jerusalém descer, ela desce com o jardim que vai ser plantado para que a Terra seja uma nova terra com um novo paraíso. Ou seja, uma terra renovada. Mas isso a gente vai ver lá na frente com mais calma, tá, Leda? Então, a gente não vai viver aqui na terra, vai viver no céu? Não, no céu nós viveremos por um período, que aí nós vamos estudar quando entendemos o Apocalipse 20. Haverá um período de 1000 anos. Tá? E é esse milênio, esses 1000 anos, onde haverá um momento onde Deus quer ter um dia dele com a gente. Tem um texto de Pedro, que eu quero ler para vocês. Pedro vislumbrava isso, já que a Leda tocou nesse assunto. Olha só, tem um texto alegórico, mas que dá a entender a fé de Pedro. No capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele fala do dia do Senhor, como o dia da volta de Jesus. No capítulo 3 de segunda carta de Pedro, ele fala no verso 8 assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Só para curiosidade de vocês, qual foi o homem que mais viveu segundo a genealogia da Bíblia? Matusalém? Matusalém. Já ouviram falar desse homem? A Bíblia fala, na genealogia de Adão até ali Noé, que Matusalém viveu 969 anos. Ele não chegou a viver 1000 anos. Essa era a faixa etária dos antediluvianos. Imagine, se Deus não encerrasse ali com o dilúvio, imagina um Hitler vivendo 500 anos. Meu Deus do céu, né? A maldade do homem era muito grande naquela época. E aí, nem ser humano viveu um dia de Deus, vamos dizer assim, 1000 anos. E aqui o Pedro está falando, haverá um momento na história da humanidade que nós vamos viver um diazinho com Deus, que pode ser 1000 anos, lá em Apocalipse 20 fala sobre isso, mas viver esse espaço de tempo, e aí se é uma alegoria, ou se é um grande período, ou um curto período, cabe a gente entender na profecia, nós vamos estudar isso depois, mas no céu. Lembra quando Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, eu vou e vou preparar-vos lugar. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, lá no céu, Lúcifer e a terça parte dos anjos foram expulsas. E essas moradas agora estão vazias.
E quando Deus criou a humanidade, ele não só criou a humanidade por aleatoriedade. Ele criou a humanidade para repovoar o céu e para ser uma categoria de criaturas muito especiais no universo. Porque depois de nós conhecermos isso, e esse é um assunto muito profundo, muito louco, imagina, nós vamos morar um pouco lá e depois Deus vai e traz o trono dele aqui para a Terra e estabelece o centro do universo no planeta Terra, onde o Emanuel, que é Deus conosco, vive conosco numa nova Terra. Essa é a sobremesa, eu estou mostrando a sobremesa, isso daqui é para o final, tá? A gente vai estudar Apocalipse para ver no final, tá bom? Mas, gente, vamos lá então, vamos fazer uma oração e terminar, que já são 9h36. Andréia, você pode fazer uma oração para a gente, querida? Só abrir o áudio e vamos orar. Eu vou mandar o link depois para o WhatsApp da Andréia, tá bom? Do Rodrigo Silva. Vamos orar. Tá. Querido amigo Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esse estudo. E nós só temos que te agradecer que nós temos a oportunidade de estudar o Apocalipse, que o Senhor a cada dia clareie e melhore nossas mentes e que possamos aprender e nos preparar para a sua volta. Amém. Nos dê uma noite abençoada, fique com todos nós, com todas as famílias aqui também. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Queridas, obrigado por vocês estarem mais uma vez conosco e quero desejar boa noite a todas vocês e a Leda um bom dia aí na China. Deus abençoe você, Leda. Um abraço. Tchau para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Oi.